Hello, pastora. Vou convidar você aqui. Hello. Hi, Miss Gabi. Já tá todo mundo aqui. Andréia, vamos entrando, vai mandando. Hello. Virado, né? Peraí. Você tá viradinha. Opa! Aí. Vamos mandando. Virou? Oi, pastora. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hello, Estamos. pastora. Eu estou Tudo bem, bem. Fé? Que bom. Eu não Hoje consegui foi. chegar em casa ainda. Ah, é. Nem eu. Tô aqui na igreja ainda. Florianópolis e suas. Meu Deus. Eu Tá não muito tô na minha trânsito? casa, eu tô num ateliê. Você tá na casa da. Da Kate. Que legal. Yes. Então tá, vamos esperar. Tem bastante gente já aqui. Hello, Rê. Nossa, tá aqui, ó. Tá aqui atrás. Então vamos conversar. A gente marcou essa conversa porque nós estamos numa série de lives já sobre protagonismo, sobre o papel das famílias nas casas, né? Na educação dos seus filhos. A primeira convidada foi a Andrea, como mãe. Ela não gosta, né? Maravilhosa. E nós temos conversado bastante sobre o que a BBQ representa. Não é somente aula de inglês, né? O que a gente tem vivido é criar oportunidades e capacitar as famílias para ensinar inglês em casa e como o inglês é só uma ferramenta, né? Que é uma ferramenta de ensino também, mas é como que é um tempo que você pode passar com seu filho, né? E também como o bilinguismo te leva para lugares mais longes. Então, nós convidamos a pastora Amy, porque ela é a primeira nossa pastora da nossa igreja, e nós temos visto muitos. O que a nossa igreja tem vivido também, né? Nós tivemos uma conferência agora, que foi Orar em Família, e nós vivemos muitas coisas especiais lá dentro. Nós vimos as crianças se movimentando, vimos o Senhor falando com as crianças, e vimos as nossas famílias mesmo se posicionando, e também porque a pastora é bilíngue. Então, a gente She speaks English too, so ela é uma pessoa ideal para estar conversando com a gente sobre protagonismo, sobre o bilinguismo. Então, eu vou pedir para ela se apresentar primeiro e daí a gente vai conversando sobre a sua história, sobre também talvez o que a gente tem vivido como igreja, o que o Senhor tem falado com a gente sobre as famílias, né, e como que a gente está vivendo isso. Bom, primeiramente, muito obrigada por me receber aqui. É muito gostoso poder participar e cooperar com esse trabalho tão lindo, que eu tenho certeza que já está fazendo a diferença nos lares, né, de muitas famílias. E eu sei que vocês são mulheres de Deus e com valores bíblicos e que amam a língua inglesa, né, a língua inglesa e sabem, né, do quão importante isso é e inclusive a Gabi tem, né, se pegando no meu pé, até porque dentro da minha própria casa eu preciso falar inglês. Então, eu sou muito grata pela vida de vocês, pelo trabalho de vocês na nossa igreja, né? Não sei se todo mundo sabe aí que elas são super heroínas, né? Junto com todo um time ali de uma equipe do FH Kids que trabalham com as nossas crianças incansavelmente, por amor e por dedicação e por compromisso, né, com essa próxima geração.
Hoje de manhã eu estava no turno, né? De manhã cedinho, 7 horas a gente orou. De 2 horas de turno, a gente orou quase 1h15 só por crianças, adolescentes, pré-adolescentes. E foi tão forte assim, sabe? Uhum. E o Senhor me levou a orar Malaquias 4. Uhum. Malaquias 4, né? Quando ele fala que antes do grande e terrível dia, ele derramará do seu espírito, né? O espírito de Elias que transformará, que tornará o coração dos pais nos filhos e dos filhos aos pais. E nossa, a gente chorou muito assim, orando pelas crianças e para que nós, né, como igreja, como corpo de Cristo, principalmente os adultos, a gente se volte, né? Que o nosso coração se volte aos pequeninos, porque essa é a promessa do Senhor, né? E nós teremos o cumprimento dessa promessa. Então, eu lembrei muito de vocês, né, lá no Top Kids, que tem sido tão fiel e tão diligente, né, em responder esse chamado do Senhor de voltar os corações de mães a filhos, né, de não só biológico, mas também espiritual, né, acreditando e olhando para a próxima geração. Então, só queria falar. Amém. Nós incentivamos muitas crianças na Orar Kids, né? Que nós também tivemos a conferência agora, a orarem uns pelos outros. E daí eles foram corajosos e foram lá no templo. E o que eles viveram lá foi muito. Eu fiquei muito impactada, assim, porque nós já tivemos esse sonho, né, de poder incentivar as crianças a estarem no culto, de estar orando pelos adultos também. E na Orai aconteceu, né? Eles se prepararam, nós oramos com eles, nós ensinamos bem de uma forma didática e depois até a linguagem deles mudou. Quando eles voltaram para a salinha, eles começaram a falar: lá, 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 Deus falou comigo. Deus falou Não, com você? Deus falou comigo. esses dias, nossa, eu tava no culto Uhum. e a Malu, ela veio, eu tava ajoelhada assim, orando, falando com Deus, e eu orei assim, falando, Deus, fala comigo, né? Como eu queria que alguém viesse orar por mim agora. Uhum. E do nada a Malu veio e falou assim, pastora, eu posso orar por você? E eu falei, pode. E ela, assim, eu chorei tanto, porque foi uma oração tão verdadeira e era realmente o que eu tava falando com Deus ali, naquele momento. Então, assim, as crianças são sensíveis, né? Elas ouvem a voz do Senhor, certamente. E elas são prontas, né? Mesmo nós temos educação, nós nós acreditamos muito nelas, mas até nós acabamos subestimando o quanto que elas estão ouvindo a voz de Deus. E daí, quando elas tiveram, tipo, essa oportunidade de orar pelos adultos, estarem sensíveis, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai falar, mas meu Deus, ele Será que ouve. vai dar certo? E deu muito certo, foi incrível, assim. Depois elas oraram pelas professoras e eu fiquei conduzindo, né? Vai orar, agora ora pelas profs, agora ora pelos músicos. E daí uma começou a me cutucar, eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Deu, é verdade, não, pode orar pela chegar. Muito sensível, assim, a. E uma coisa que a gente falou esse domingo agora, que o mundo já entendeu que o futuro é das crianças, né? O mundo já entendeu que se pregar ou se propagar o que eles querem ensinar para as crianças, isso vai florescer, né? Isso vai impactar o mundo. Então, como que nós precisamos também estar posicionados e ensinar as crianças o que nós acreditamos, ensinar a respeito do evangelho, né? Ensinar sobre o plano de redenção, ensinar que elas foram criadas para serem ousadas e também ensinar inglês, que é o momento certo, né? Muitas vezes a gente esquece não, mas nós olhamos para elas e falamos, ai, vamos esperar. Né? Vamos esperar para quando crescer a gente ensina. Mas tudo que a gente ensina agora é o que realmente vai florescer, né? Essas sementes que estão sendo plantadas agora. Então, no nosso contexto de igreja e também agora no bilinguismo, que a gente tem conversado muito, e também como que as famílias podem estar
inserindo. E eu queria que você falasse um pouco, Amy, sobre a sua trajetória. Eu acho que poucas pessoas ou muitas pessoas sabem como que o bilinguismo impactou a sua trajetória. Como que você aprendeu a falar inglês? Bom, eu, para quem não me conhece, eu sou natural de Curitiba, meus pais, né, também. E quando eu tinha 6 anos, mais ou menos, meus pais acabaram se divorciando e tinham muitos problemas no casamento, havia muita violência até mesmo, né, dentro do meu lar. E o meu pai acabou indo embora para Inglaterra. Uhum, E ele meio que sumiu, assim, por 2 anos. E daí, quando eu tava de 7 para 8 anos, foi quando ele apareceu e começou a ligar e falar que, né, ele tinha voltado para Jesus, que ele estava bem, que ele queria restaurar a família. E minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. E ela, naquela época, né, assim, acho que em nenhuma época ninguém quer ser uma mulher divorciada, né? uhum, Mas naquela época era muito difícil isso, né? E a gente vem no contexto assim de igreja bem tradicional, uhum, então isso para ela era uma vergonha, né? E, enfim, ela acabou, ele acabou chamando, né, a gente para voltar para Inglaterra. E depois de muita oração, de ir para Inglaterra, daí a gente foi na tentativa deles restaurarem o casamento e nós, né, nós éramos pequenos, eu e meu irmão, então eu cheguei lá, eu tava quase fazendo 8 anos uhum, e o meu irmão ele tinha 6, era 6 para 7. E aí a gente chegou lá e eu não falava uma palavra de inglês. uhum, Nada. Eu não sabia nem contar inglês, nada. E eu me lembro que quando eu entrei na escola, na primária, né? A escola primária foi muito difícil para mim, porque eu não falava a língua, não conseguia me comunicar com ninguém, né? O meu irmão acabou fazendo amizades porque ser brasileiro jogava futebol, então todo mundo, né, queria ser amigo dele porque ele jogava futebol. Inclusive, mais tarde, ali com 10, eu comecei a jogar futebol também, porque era uma forma de engajar, né, com uhum. outros alunos e tal. Mas eu fui forçada, assim, né, a aprender inglês, porque não tinha nenhum brasileiro na minha escola. Então, Uhum. eu lembro que tinha uma espanhola, que às vezes ela traduzia e era mais ou menos. E ela ficava muito brava de traduzir para mim, então eu tive que aprender. E quando a gente é criança, a gente não. Sei lá, pelo menos eu não lembro de um momento assim, agora eu falo inglês. Sim. Parece que foi acontecendo, assim, e de repente eu Uhum. tava falando, É. né? De repente eu me peguei no telefone fazendo ligação para banco, para minha mãe, né? Porque ela Aham. não falava inglês. Eu também. Me peguei tendo que resolver coisas para ela que Sim. ela não conseguia sozinha por causa da No língua. médico, Ir no médico. eu era tradutora Eu lembro do médico. a igreja que a gente participou era uma igreja que estava sendo fundada e eu lembro que o pastor não falava inglês também. E aí eu que fui com ele fechar o primeiro contrato do prédio da igreja, tipo uma criança fazendo a tradução. E eu lembro que eu falava, nossa, eu tô sendo usada por Deus, bem pequenininha assim. Então eu acabei aprendendo assim, né? Uhum. Não lembro do dia exato, mas a gente falava português em casa, né? E inglês a maioria do tempo. Uhum. Por muito tempo, eu acho que até hoje eu consideraria o inglês como a minha primeira língua, Uhum. mas hoje está mais misturado assim. Uhum. Mas por muito tempo, né? Eu não conseguia conjugar verbos direito em português, e era mais o inglês mesmo. Então, foi assim que eu aprendi. Uhum. É muito engraçado, assim, como a gente não lembra, né? Eu fui com 5 anos para os Estados Unidos, eu não lembro. Eu lembro do começo, que ninguém me entendia. E daí, do nada, eu estava falando, e eu era tradutora oficial minha mãe ainda, não contente em ser tradutora da minha família, se eu estivesse no médico e chegasse qualquer família
família brasileira, ela me empurrava, vai lá, porque aquela família não sabe falar português, inglês. Vai lá traduzir pra eles. Abençoa, abençoa. É, Era assim mesmo. servir as Era famílias. servindo. E como que é agora, né, adulta? Como que o inglês, ele como que você usa o inglês no seu dia a dia? Você sentiu que foi foi importante para você aprender quando criança, né? Como que é a sua rotina hoje em dia e como que o inglês ele impacta na sua vida como adulta, assim? Bom, hoje, como pastora, né, Uhum, querendo ou não aqui, no Brasil, acho que a primeira coisa que eu diria que impacta muito o fato, né, que é um privilégio falar inglês, uhum, é que eu tenho acesso a muito conteúdo, né? uhum, Então, tem muita coisa que, infelizmente, ainda não foi traduzida na língua portuguesa, né? uhum, Então, assim, tem comentários bíblicos que só existem em inglês, tem certos uhum, livros que só existem em inglês, artigos, materiais, né? uhum, Que eu uso muito para estudo da palavra, para uhum, preparar a pregação, para os estudos da sala de oração, que me ajuda muito. uhum, Então, isso é algo que eu sou muito grata por eu falar inglês uhum, e entender, né, e saber ler, escrever, enfim. E, e no meu contexto, que é um contexto missionário, que uhum, acaba que, né, a gente, eu já viajei muito, né, já tive em uhum, vários países, tanto em missão quanto uhum, viajando a passeio, mas principalmente quando é missões, uhum, de novo, eu sou muito grata por eu falar inglês, porque muitas vezes é a língua que a gente tem como se comunicar com outras pessoas, é, né? O Vini, meu marido, a mesma coisa. Eu lembro de uma estação que ele passou 6 meses na Índia uhum, e ele trabalhou numa tribo bem distante, assim, no norte da Índia, e, e ele foi com uma missão de evangelizar crianças e adolescentes por uhum, meio do futebol. Só uhum, que a língua que ele conseguiria se comunicar seria o inglês, porque ele não falava indiano, né? Hindi, na verdade. E pior é que nessa tribo tinha um dialeto específico ainda, né? Não era só o hindi. Então, só que todo mundo falava inglês, uhum. né? Então, o inglês foi a porta de entrada linguística para ele conseguir fazer aquele trabalho com aquelas crianças e adolescentes. Então, a gente nunca sabe, né, o que Deus vai fazer com a gente no É, futuro. E eu acho que a língua inglesa ela abre muitas portas, ela facilita, é, né, muita coisa. Então, hoje eu sou muito grata mesmo. muito bom. Então, eu quero também falar um pouquinho É. sobre, voltando um pouquinho só ali na Orai, quando a gente estava preparando a palavra, Deus falou muito forte de preparar as crianças como soldados, né? E até a gente improvisou uma armadura para elas Foi. colocarem. Mas o que, né, trazendo com isso assim, como a gente trabalha no contexto escolar também, e a gente lida com pais diferentes, famílias diferentes, e alguns anos atrás eu tenho notado que nós tiramos essa força das crianças, nós temos tirado, vou colocar todo, né, porque eu faço parte da vida escolar, mas muitas vezes nós tiramos até a masculinidade do menino, nós tiramos o se sentir protegida das meninas, sabe? E a gente não coloca essa armadura, a gente colocar, e eu vou trazer agora para o contexto da igreja, né? Quando a gente faz isso na escola, e às vezes eu até falei que às vezes eu descobria que alguma família era cristã, é, de susto, porque alguém falava que ela era, mas nas reuniões, nas demandas da criança, que ela era super protegida, eu não via isso. Então era um susto mesmo, falar, mas nossa, aquela família é o quê? Cristã?
ela participa de uma igreja e ela não deve participar do ministério infantil. Então, nesse contexto de que eu super protejo, né, eu confundo que meu filho é uma bênção e não mais uma flecha, eu tiro essa armadura dele, eu esqueço Efésios, né? Ele é um soldado, ele precisa estar pronto e eu preciso, como mãe, como pai, capacitar esse meu filho ou essa minha filha. E às vezes eu queria assim ver, né, no caso do que você vê, do tudo que você participa de outros ministérios também, como que a gente pode trabalhar isso dentro da igreja, no sentido de que, famílias, aqui dentro da igreja, vocês estão também forjando soldados. Eles estão trabalhando aqui na igreja, né? Nos ajudando como um corpo e não entregando a criança, sabe? Trazendo aquela visão escolar. Ó, tô entregando meu filho, ó, ele comeu, ele bebeu. Não, é o que a gente faz ali na F-Hop. A gente fala assim, mãezinha, a gente trabalha juntos. Nós estamos aqui nisso juntos, né? E alguns detalhes assim que a gente tenta cortar da vida, que aqui não é escola, aqui é um ministério, é uma igreja, e na inclusão, muitas vezes forçando a inclusão, a gente exclui. Então, vem fazer parte, né? Então, como que a gente pode, pastora, trabalhar isso na igreja, porque já está enraizado no contexto escolar, de que eu preciso, sabe, fazer isso, eu preciso que alguém me sirva com o meu filho precisa ser atendido dessa forma. Você entende que Aham. a conversa, assim? Eu acho que dois pontos, né, que você tocou aí, que eu acho muito interessante. O fato da gente não revestir os nossos filhos, né, e a gente tratar eles. Eu ouvi esse termo esses dias de uma irmã que ela falou: quando a minha filha veio à vida, eu decidi, eu vou criar um ser reluzente, né? Um ser separado, um ser que não vai ter contato com o mundo, com as coisas deste mundo, e um ser espiritual, assim. E certamente as nossas crianças são chamadas a serem espirituais, e acredito que assim como Cristo encontra nós adultos, ele encontra as crianças, mas a gente precisa entender que os nossos filhos são pecadores, né? Que eles não são perfeitos. Eles não saem da barriga perfeitos. Eles saem bonitinhos, mas o pecado já está neles, né? Uhum. Então, eu me lembro muito de Efésios, quando Paulo vai instruir a igreja de Éfeso e ele vai falar sobre os deveres do lar. E ele vai descrever ali qual é o dever do pai, do pai e da mãe, o dever do filho para com o pai, de honrar, de obedecer, né? O dever do marido para com a esposa, do senhor para com seu servo, o escravo para com seu senhor. E daí ele termina Efésios 6 falando da armadura de Deus. E é muito interessante o contexto ali, porque não, às vezes a gente lê separado as duas coisas, mas ele, de propósito, Paulo traz a armadura de Deus no contexto familiar. Ele está falando ali, diante desses ofícios que cada um tem dentro, né, do ecossistema familiar ali, vocês precisam ser revestidos, né, da armadura de Deus. Então, primeiramente, eu penso que como pais, nós precisamos entender que quando nós recebemos esse presente, que é o que a palavra diz, que filhos são presentes de Deus, nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade, que é evangelizar os nossos filhos, porque eles não são seres espirituais, eles podem ser, né? Então, nós temos, eu e o Vini, a gente fala que quando a Mia nasceu, ela
ele pegou ela no colo e ele falou: desde já eu oro pelo dia da tua salvação, porque eu sei que o pecado já habita em você, né? Então, assim, eu lembro de eu ouvir ele falando isso e eu falando, nossa, mas isso é forte. E a minha tá com 3 anos, né? E a gente tem evangelizado ela, né? E a gente tem expectativa do dia em que ela vai, a luz do conhecimento de Deus vai brilhar sobre ela, sabe? Todos os dias que eu oro por ela à noite, eu falo, Senhor, eu oro pelo dia que a Mia vai te conhecer de verdade, o dia que ela vai te reconhecer como filho de Deus, como cordeiro molado que foi suficiente para a redenção dos nossos pecados, sabe? Então, assim, são palavras que a minha nem entende hoje, mas que eu faço questão de estar ali pregando isso para ela na minha oração, sabe? Para que o dia que o Senhor trouxer entendimento, brilhar a luz do entendimento, né? A luz do conhecimento sobre ela, ela vai entender que é Deus, né? Encontrando ela. Então, eu acho que primeiro a gente precisa ter esse entendimento e essa responsabilidade de que o Senhor nos confiou filhos para amar, para cuidar, para zelar, mas para evangelizar, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva como pais, tudo muda, porque aí eu não terceirizo, né? Assim como eu também acho que a educação não é totalmente só da escola, né? Precisa ser algo dos pais também, né? Eu sou totalmente a favor, a homeschooling não é algo que eu faço de acordo com, né, com o meu estilo de vida, enfim, a demanda, mas eu faço questão, né, de sentar, ensinar meus números, ensinar minhas cores, ensinar ela os números em inglês. E eu acho que é importante a gente fazer parte da trajetória educacional dos nossos filhos e também espiritual, né? E assim a gente não terceirizar e entender que, assim como Paulo fala sobre a construção do corpo, aonde cada um tem uma função e dons e talentos e habilidades e ministérios, ele fala que isso tudo foi dado para a edificação do corpo. Então, eu louvo a Deus pelo Ministério Infantil e por pessoas como vocês que têm dons e talentos, dom da palavra, o dom do ensino, né? Que estão ali com aquela faixa etária de pessoas, assim como poderiam estar com adultos, mas estão com crianças, e vocês estão acrescentando, vocês estão edificando, junto com os pais que estão exercendo a sua função como pais dentro do corpo também. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto e que a gente precisa acordar para essa realidade, né? Que o futuro dos nossos filhos está nas nossas mãos, em lançar essas flechas. Então, é muito importante a gente entender essa responsabilidade. É isso. Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho uma mãe. Mas eu queria saber como que. E essa é uma pergunta para vocês duas, para a gente terminar aqui. Como que na prática, assim, porque existe todo um dia a dia, né, de família, todo um dia a dia de demandas e eu vejo muitas famílias que no final do dia é importante que a criança esteja viva. É isso que importa, né? Ela está alimentada, dada banho, está viva. E daí, como pensar além disso? É uma frase que a gente tem falado muito nas lives aqui é It takes a village, né? Então, é necessário todo um vilarejo, toda uma comunidade de pessoas e To famílias raise a child. disfuncionais, né? To raise a child. Não é só não é só família, também não é só igreja, também não é só escola, se a criança estiver ali, mas todos juntos e com esse mesmo olhar, né? De estamos atentos que nós precisamos ensinar as crianças, que as crianças não mandam, né? Elas não
estão mandando, não é a criança que manda, são os pais que mandam. Uma palavra que o Vini trouxe na Orai foi sobre o povo do Egito, né? Que eles deixaram que os filhos, a demanda dos filhos fosse muito maior do que essa demanda que os adultos sabem. Eu sempre falo, quando eu estava em sala de aula, principalmente, eu lembrava, eu sou adulta. Eu sou adulta. Eu sei o que é melhor nesse momento, nessa sala de aula. Eu sei que se a minha criança pular dessa escada, ela vai se machucar. Não é uma boa ideia. Não vai ser uma boa ideia, porque ela vai se machucar. Então, eu sou adulta. Então, eu como, né, hoje como adulta, não como mãe ainda, mas vocês duas, vamos deixar algumas dicas práticas, assim. Claro que a gente está falando sobre o inglês, mas o inglês é só uma ferramenta, né? O inglês é só uma ferramenta que nós usamos para alcançar famílias, né, para alcançar as crianças e também para capacitar essas crianças para o que elas vão viver no futuro. Porque hoje nós sabemos que elas tendo inglês, sim, elas vão mais longe, elas vão poder alcançar os lugares que o Senhor tem para elas, né? Elas vão poder visitar outros países. A minha irmã, não sei se ela está por aqui, mas ela já está com uma viagem marcada para Tailândia para Ai, servir que bom lá. que deu certo. Sim, e ela tá, minha mãe está lançando a flecha, né, mames? Aviou a flecha, está enviando a flecha. Está chorando todos os dias? Está, mas está enviando a flecha. Mas e só é possível porque ela tem a língua inglesa. Querendo ou não, eu sei que. Eu acredito, né, que a língua inglesa é só uma ferramenta para que nós possamos ir mais longe e alcançar outras pessoas. Então, e realmente avançar com o reino de Deus, né? Avançar com o reino. Então, vocês, mames, na prática, vamos deixar dicas práticas agora. O que eu posso fazer no meu dia a dia, né? Tanto para inglês, ou também uma vida de devoção, ou até uma mudança de mente, né? Porque eu acho que cada uma tem a sua própria rotina, cada pessoa tem seu próprio contexto e a sua própria realidade. Então, quais são algumas dicas que para vocês deram certo, ou que vocês acham que, ó, eu tô fazendo e tá funcionando, né? Eu tô todos os dias fazendo isso, ou toda semana, ou trazendo umas conversas dentro do carro, né? Como que vocês acham que a gente pode colocar dentro do dia a dia? Essa intencionalidade, né? Esse protagonismo de estarmos presentes Olha, na vida. quer falar primeiro, André? Você Não, vai. pode falar. Olha, eu na verdade estou falhando miseravelmente no inglês. Eu preciso de vocês, Mas porque pode ser assim, vida devocional, pode ser outros. mas eu, assim, sinceramente, eu e o Vini tava considerando até a Mia passar um tempo lá comigo, né? Claro, não sozinha. Sim. Na Inglaterra para ela aprender inglês, gente, porque Uhum. meu Deus do céu, a gente foi para casa da minha família recentemente e minha família não fala português. Meu padrasto, meus irmãos não falam português. E ela chorou, assim, porque ela não conseguia se comunicar com eles e eles com ela, né? Uhum. Então, assim, eu tô sentindo o peso disso e eu tô tentando, assim, então eu tô engatinhando. Uhum. Até as dicas que vocês têm dado lá no grupo, ó, quem não tá nesse grupo aí, entra nesse grupo de WhatsApp que tá ajudando. Mas eu tenho tentado no carro, né? Sempre Uhum. quando eu busco ela na escola, conversar com ela em inglês. A gente sempre quando a gente vai fazer o nosso devocional, eu tenho uma Bíblia que ela é a mesma, tem em português e tem em inglês. E aí eu fico com a inglês e ela fica com a português. Uhum. E eu tento, né, ler para ela em Uhum. inglês e depois ela finge que ela tá lendo em português e ela meio que e ela Amém. finge que ela tá lendo, né? E é uma forma de eu estar mostrando para ela que essa língua é importante, faz parte da nossa vida. Mas eu tô engatinhando, Sim. né? No quesito da língua, assim, eu preciso melhorar. Eu confesso que é difícil para mim. Mas em relação à vida espiritual, isso já é uma coisa que desde pequenininha, assim, desde bebezinha, eu sempre fiz devocional com ela. Uhum. E a gente tem várias Bíblias ali que a gente faz o nosso devocional. Eu, às vezes, eu peço ajuda da Evelyn, que é boa com desenho, e ela faz os desenhos pra gente pintar. Às vezes é uma história de Davi, Golias, às vezes
né? Então eu tento, no café da manhã, a Mia é uma pessoa que ela acorda e ela gosta de assistir TV e ficar quieta no canto dela por um pouquinho, depois a gente toma café. E aí, geralmente no café da manhã, a gente tenta fazer o nosso devocional ali em 1 minuto, porque eles não conseguem ficar muito tempo. E épocas como Páscoa e Natal são os meus momentos preferidos com ela, porque a gente faz o advento de Natal todinho, todos os dias vendo as histórias, fazendo atividade, abrindo a caixinha todo dia. Então é uma coisa que ela já tem expectativa. E na Páscoa também a gente faz. Então são coisas que com certeza faz a diferença, né? Aquele 1 minuto a gente vê que é um tijolinho, né? É uma semente. E a gente vai construindo. A Mia, eu já conversei com ela, ela sabe as cores e os números mesmo. Em inglês. Pelo menos isso, né? Ela sabe. É porque também ela fala muito bem já, né? Ela já tem todo o Português. vocabulário em português. Ela Então, fica brava realmente tem uma porque é muito frustração. requintado o português dela, né? Ela é bem eloquente, se você falar com a Mimi. Não, esse dia ela virou e falou assim pra um amigo nosso: Você tá me trollando? Eu olhei e falei: Da onde você tirou essa palavra? Nem eu falo essa palavra. Ela é muito Ela eloquente. é sedenta, né? Ela, nos momentos ali da F-Hop Kids, teve um momento que eu olhei para ela, assim, quando vocês devem estar pregando e vocês falam, será que alguém está me entendendo aqui? Você olha para uma pessoa ali, ela fala, e a pessoa está assim, amém, né? Era a Mia. Eu falando e a Mia estava assim, ó. Eu falava, vou continuar. Não, mas ela ouve, às vezes a gente pergunta: O que você aprendeu? Ela fala. Com muita atenção, porque todo o começo do F-Hop Kids, nós falamos o óbvio, né? Menino é menina, Deus te fez menina, então você vai ser sempre menina. Deus é o criador. A gente vai falando o óbvio que infelizmente tem sido tirado, né, das crianças e trazido essa dúvida. Mas aquela que você falou, Gabi, eu já tenho minhas 2 filhas, graças a Deus, já casadas, crescidas. Mas é o momento, o que eu entendi, nós precisamos ser intencionais em tudo que nós vamos fazer com os nossos filhos, porque esse tempo vai acabar. O início da adolescência, quem é mãe aqui que tem filhos adolescentes, pré-adolescentes, sabe que todos os hormônios, todas as mudanças, é a hora que a gente começa a ter que trabalhar um pouquinho mais, né, mais árduo. Então, essa infância, ela é muito importante para a gente se envolver naquilo que eles estão fazendo, e isso é o Ministério Infantil. Se envolva com as pessoas que estão, né, trazendo a palavra. Um dia, um domingo, vamos fazer um trabalhinho, vamos participar de uma conferência. Eu decidi, eu quero fazer parte, porque onde o filho está aprendendo alguma coisa, aquilo é importante para você. Então, eu ensinei assim as minhas filhas e vi o crescimento também de outras pessoas, assim. Entender que o ambiente, a rotina que você tem feito, tanto no espiritual, ela vale para o inglês também, né? Fazer com que isso seja natural. Então, às vezes, a gente não sabe falar, mas se a gente faz esse ambiente se tornar mais natural, para quando ela escutar o inglês ou algo, até mesmo que não seja ensinado dentro de casa, o ouvidinho dela já começa a trazer, será que é isso mesmo, né? E fortalecer a sua rede. Então, fortaleça as pessoas que ficam com ela, a escola, sabe, todas as pessoas ao redor, seja com o inglês, seja com a palavra. Você estar presente, saber que agora é o momento de criar os seus filhos, né? De estar ali, estar presente. É presente, né? Presente mesmo, porque vai passar, é cansativo, mas passa. E aí a gente só vai colher. Então, eu fiz, até onde eu fiz, cada pai faz o seu melhor. Eu sei que faz. Mas quando a gente fala assim, não, mas é o meu tempo de trabalhar. Não, o meu tempo de trabalhar muito agora é na vida dos meus filhos. Porque às vezes as pessoas
que eu não alcancei naquele momento, talvez através do meu trabalho, porque eu estava criando as minhas filhas, muitas dessas pessoas e dessas famílias têm sido alcançadas pelas minhas filhas. E às vezes um número muito maior daquilo que talvez eu poderia fazer, entende? Naquele momento. Então, realmente, se eu quero ir mais longe, e Deus me deu o privilégio de ser mãe, então eu vou afiar bem as minhas flechas para elas poderem ir mais longe da onde eu não poderia ir, mesmo eu mesma afiando a minha, sabe? Então, ser mãe eu entendo isso, né? É fazer todo esse ambiente e a rotina em tudo. É difícil, mas é possível. Peguei para mim já, peguei para mim já. É isso. Sobre o inglês, Amy, a gente vai te ajudar. Estratégias. É a estratégia. Porque a gente já sabe. E isso é uma dúvida muito pertinente. Eu já sei falar inglês, mas eu não sei como ensinar para o meu filho, né? Porque às vezes não adianta só falar inglês o adulto. Precisa ensinar para a criança. E tem muito essa barreira que a Amy falou, né? Das vezes a criança ela já tem todo o vocabulário em português e ela não quer falar inglês. Porque ela não vai ser compreendida, porque ela já tem a sua forma de comunicar, né? Ela já tem sua comunicação. A Mia tá com 3 aninhos, né? É. Então a Mia já argumenta em inglês. Já. Ela, pô, várias vezes já, Mia, se a gente fizer isso. Não, tia Gabi, eu acho que a gente precisa com o dedinho. Mas eu Mia, posso essa fazer. não é a sua bolsa. Não, mas é a bolsa da minha amiga que eu emprestei agora para mim. É assim, é toda uma argumentação. Então, por que que ela vai querer falar inglês? Se ela já consegue se comunicar em português, né? Então, existe realmente essa frustração da criança que não consegue entender, ela não quer entender porque ela ainda é compreendida. Então, por isso que é importante tentar colocar o inglês bem de pouquinho, de uma forma assim, ó, tá aqui. Natural. Tá Background. aqui. Eu não tô te obrigando a falar inglês comigo. Mas de uma forma natural, em momentos que ela já tem, né? Então, através de música, dentro do carro. Eu sempre brinco dentro do carro, a criança está presa. É. Ela não tem pra onde ela ir. Então, os áudios ali no carro, né? Você conseguir. A gente tem alguns áudios já que você pode colocar no carro. A gente tem Salmos 23 em inglês que ela pode estar ouvindo, aprendendo. Então, dentro da rotina, em momentos que ela já vive, né? Igual a Amy faz com o devocional. Eu faço isso com meu marido, inclusive, no devocional. Eu Olha leio em só. português e ele lê em inglês a Bíblia. Mas bem dentro da rotina, né? Usando essas estratégias de rotina. E vale muito mais 5 minutinhos por dia do que se você, quando você tiver, tipo, um sábado à tarde livre. Não, hoje à tarde a gente vai ver tudo em inglês. Não, não Não vai vai valer. rolar. Não Tem vai que ter rolar. rotina, né? Tem que ser um pouquinho só por dia, já vai ajudar bastante. E você falou do advento, a gente vai estar lançando um calendário de advento em inglês esse ano. Ai, que legal! É. Eu quero. E tudo que a gente tem postado, né? Nossas estratégias, elas são bem específicas para famílias ensinar inglês em casa, que é onde a gente não consegue ir, né? Nossos horários, a gente não consegue chegar e até em outros estados, em outros lugares do Brasil, a gente quer capacitar as famílias, ajudar as famílias com o que a gente sabe. Eu sei ensinar inglês para as crianças. Eu sei, tenho alunos de 8 meses e eu consigo ensinar ele a falar inglês. Mas nós acreditamos que hoje o momento é capacitar as famílias, né? Hoje o momento é poder dar as ferramentas que nós já temos para vocês colocarem isso em prática e dentro da No dia rotina a de uma dia. forma leve. Amém. Bem, é isso. Vamos liberar a pastora e a Andréia para ir para Vamos. casa. Obrigada pelo seu tempo, pastora. Muito obrigada, Imagina, pastora. imagina, Foi uma bênção, imagina. foi muito importante. Alegria é minha, viu? Obrigada, obrigada pelo ofício de vocês, né? Pelo coração de vocês, investindo na nossa geração, nas famílias principalmente. Nós precisamos, eu preciso. Vamos nos ajudar. Takes a village. Bye, bye. Boa Então, noite bye para bye. vocês. Bye, Obrigada por vir bye. estar aqui.